nesta noite, gostaria de falar sobre Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Sabemos que tudo já foi revelado pelo profeta e profetizado outra vez pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, através do ministério de João, Apocalipse 10, versículos 8 a 11. Então, sabemos que tudo já foi revelado, certo? E nós conhecemos o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que se aproxima, né? E nós temos que ver tudo aquilo que já aconteceu e aquilo que em breve há de acontecer. Muitas das vezes as pessoas olham para o livro de Apocalipse e elas esperam somente acontecimentos que vão acontecer. E elas não veem que muitos dos acontecimentos dos capítulos de Apocalipse já foram cumpridos, né? Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, teve seus acontecimentos durante as 7 eras da igreja. Então o livro de Apocalipse, meus irmãos, é a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse vai falar desde o tempo do nascimento do Senhor Jesus Cristo até a eternidade, até novos céus, nova terra, certo? Porque é a revelação completa de Jesus Cristo. Então aqui em Apocalipse capítulo 12, o irmão Brana, ele mostra a revelação sobre quem é estes dois personagens de Apocalipse 12. A mulher, quem é esta mulher? E quem é o dragão, né? Apocalipse 12, temos que entender, meus irmãos, que tiveram seus acontecimentos no nascimento de Jesus, certo? Teve seu cumprimento ali no nascimento de Jesus com a igreja judaica, com a igreja ortodoxa, diz o irmão Brana. Então, a questão que o irmão Brana ensina, meus irmãos, é que aquilo que aconteceu lá no tempo de Jesus, aqueles personagens, né, também faz-se referência no período da grande tribulação. O que aconteceu lá mostra acontecimentos também do que vai acontecer na grande tribulação. E por isso você vê que Apocalipse 12 fala dos tempos, dos dias de Jesus. E Apocalipse 13 fala dos dias aqui da grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, o qual também é o cumprimento, será o cumprimento de Apocalipse 11, né? Apocalipse 11 e Apocalipse 13, eles estão ligados, né? Fala de um mesmo período. Apocalipse 11 mostra os 2 profetas, as 2 testemunhas que será Moisés e Elias, 2 homens judeus que manifestarão estes ministérios de um manifestará o ministério de Moisés e o outro manifestará o ministério de Elias. Não será um homem com 2 ministérios, diz o irmão Brana, serão 2. A única vez que Deus usa 2 na Bíblia inteira vai ser no tempo de Apocalipse 11, no tempo depois do arrebatamento, certo? Depois do arrebatamento. Então, depois que cumprir Apocalipse 10, Deus terminar com o 7º selo e der o arrebatamento, porque o 7º selo, Apocalipse 10, só termina com o arrebatamento. Aí
terminou Apocalipse 10. Não tem mais nada para cumprir em Apocalipse 10. Certo? Então nós estamos aqui ainda, a esposa de Cristo está aqui na terra, preparada, com 7 selos revelados, com 7 trovões revelados, preparada, porque ela já está com a fé de arrebatamento. Nós temos a fé do rapto, certo, meus irmãos? Nós sabemos o que é a fé do rapto. A fé do rapto é a revelação dos 7 trovões. Então, nós temos a fé que nos arrebata, certo? E quando der o arrebatamento, que esta noiva ela está sendo reunida, ela foi reunida, e quando ela é tomada, levada no arrebatamento, então este mistério, o 7º selo, acaba, diz o irmão Brana. Festa das trombetas, parágrafo 232, amém? E então começa o cumprimento de Apocalipse 11, onde Deus vai manifestar as 2 testemunhas, que será Moisés e Elias. E, neste mesmo tempo, Deus estará cumprindo Apocalipse 13, o qual fala da besta, né? A marca da besta, a imagem da besta. Então, Apocalipse 11 e Apocalipse 13, do qual nós estaremos falando amanhã, Apocalipse 13, a besta, eles estão ligados, é o mesmo tempo, é o mesmo período, certo? Só que Apocalipse 11 está falando das 2 testemunhas, do ministério de Deus, das 2 testemunhas. Apocalipse 13 está falando das obras da besta, de Satanás, certo? Apocalipse 11 fala do ministério de Deus, que Deus vai levantar 2 profetas. E Apocalipse 13 fala que Satanás vai estar manifestado na besta. Agora, para conhecermos quem é a besta, nós temos que voltar em Apocalipse 12, porque Apocalipse 12 fala sobre o dragão vermelho, né? Então nós vamos ver quem é este dragão vermelho, esta mulher. Então vamos ler aqui. E viu-se um grande sinal no céu. João estava na ilha de Patmos, e João olhou no céu, e ele viu um grande sinal no céu. Ele olhou e ele viu então uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, o irmão Branham, meus irmãos, sempre mostrou para nós, que a mulher sempre representa a igreja, certo? Uma mulher na Bíblia, sempre ela vai representar a igreja. A Bíblia, Gênesis e Apocalipse, vocês vão ver que são livros que estão escritos em forma simbólica, né? Deus usando a simbologia. Por isto que para revelar os livros de Gênesis e o livro do Apocalipse, Deus precisou de um profeta, para trazer não uma interpretação, mas para trazer a revelação dos símbolos, da simbologia de Deus. Então João, quando ele olhou, ele viu símbolos no céu, certo? Quando ele teve a visão, ele viu símbolos. E quando veio o profeta, William Marion Branham, ele revelou estes símbolos. Então, irmão Branham diz que esta mulher, ela é a igreja, e a igreja ortodoxa. Vamos ler aqui, meus irmãos. Vamos tomar aqui a mensagem, A Marca da Besta, 1954, parágrafo 129. O irmão Branham diz: o que uma mulher representa? A igreja.
Esta é a igreja, a verdadeira igreja, certo? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. O que significa a igreja? Agora, qual era essa igreja? Era aquela igreja ortodoxa, a igreja judaica, né? E dentro daquela igreja judaica, tinha os crentes verdadeiros e tinha os crentes falsos, né? É o que Jesus falou, né? Que a religião verdadeira vem de Israel, vem de Jerusalém. É a igreja ortodoxa, diz o irmão Brana. A igreja judaica, a igreja hebreia. Agora, dentro da igreja hebreia, dentro da igreja judaica, dentro da igreja ortodoxa, naquele tempo, tinha os crentes falsos, Anás, Caifás, aqueles que rejeitaram a Jesus, e tinha a igreja verdadeira. É igual hoje, dentro da igreja, existem os falsos e os verdadeiros, e eles se manifestam como? Aceitando, rejeitando. Os falsos rejeitam a palavra, que é Jesus, e os verdadeiros, eles aceitam, eles recebem a palavra, que é Jesus. Então esta mulher aqui era a igreja ortodoxa, a igreja judaica naquele dia lá. Porque a igreja judaica, meus irmãos, quando veio Jesus, né, ela estava grávida. Porque aquela igreja judaica, ela estava para dar à luz à igreja cristã. Certo? O judaísmo estava para dar à luz ao cristianismo. Por isso que Jesus veio para o que era seus. Porque Deus tinha que tratar com a igreja judaica primeiro. Porque a promessa do Messias foi feita à igreja judaica. E esta igreja judaica, então, aquela verdadeira igreja judaica, ela estava, diz a Bíblia, vestida do sol. O que representa o sol, meus irmãos? E ela tinha a lua debaixo dos seus pés. O irmão Brana diz, na mensagem A Marca da Besta, que o sol representa a dispensação da graça. E a lua representa a dispensação da lei. Então vamos lá ver aqui o irmão Brão falando. Parágrafo 130, a marca da besta. Então, a mulher é a igreja judaica, certo? Lá dos dias de Jesus. Então, isso aqui, meus irmãos, é algo que já aconteceu. Esse Apocalipse 12 já aconteceu. Mas nós temos que enxergar quem são esses personagens. Veja, a lua debaixo, o sol na cabeça, a lua debaixo dos pés. O sol era a dispensação da graça, e a lua era a dispensação da lei. A mulher era a igreja ortodoxa, e ela se encontrava acima da lei. Quando Jesus veio trazendo a graça, quando Jesus veio trazendo ali aquela mensagem da graça, a dispensação da graça, meus irmãos. Então, aquela igreja judaica, aqueles que receberam Jesus, aqueles discípulos que seguiram Jesus. Então, eles, o irmão Branco diz aqui, e ela se encontrava acima da lei. Por isso que aquela igreja, ela tinha a lua sobre os seus pés, o qual significava a lei estava sobre os seus pés. Porque agora Deus estava vestindo a sua igreja com a graça.
Quando veio Jesus, meus irmãos, Jesus, o sol da justiça, ele veio e ele estava vestindo a sua igreja hebreia, a sua igreja ortodoxa, a sua igreja judaica, os crentes verdadeiros naquele dia, vestindo com a dispensação da graça. Foi graça para o ladrão da direita, foi graça para Pedro, foi graça para os discípulos, foi graça para a samaritana. Jesus não usou a lei estava então debaixo dos pés daquela igreja, porque Deus estava trazendo algo superior à lei. Deus estava trazendo uma nova mensagem, a graça. E Deus então estava vestindo a sua igreja com a graça. Então, meus irmãos, a lua representa a lei, e ela estava debaixo dos pés, porque a lei, ela foi simplesmente uma sombra, para que quando viesse Jesus, quando viesse a graça, viesse então o real daquela sombra. A lua, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol. Certo, meus irmãos? Então a lua, durante a lei, ela estava simplesmente refletindo uma luz para aquele dia. Mas quando veio o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, naqueles dias, ele então estava manifestando a sua luz. Por isso que ele vestiu a sua igreja com o sol, com a luz daquela hora, com a dispensação da graça. Então a mulher, a igreja ortodoxa, a igreja hebreia, verdadeira naqueles dias. O sol, a dispensação da graça. A lua, a dispensação da lei. Está certo? A lua é apenas uma sombra do sol refletindo-se na lua. Está certo? Formando a lua. E a lei estava debaixo de seus pés. Ela já tinha vivido no decorrer daquele dia. Já tinha passado o tempo da lei, por isso ela foi posta nos pés, porque já tinha passado. Agora, a igreja, ela tinha que estar vestida com a graça de Deus, porque já tinha passado o período da lei. Então, o Mombrand diz aqui, ela já tinha vivido no decorrer daquele dia, a lei. E note como ela estava vestida aqui agora. E debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aquela igreja, meus irmãos, quando Deus estava levantando aquela igreja, primeira coisa que Deus fez, que Jesus fez, foi chamar os 12 apóstolos. Porque Deus iria coroar aquela igreja, era a coroa daquela igreja, daquele ministério, aqueles 12 apóstolos. Por isso que Paulo diz que a igreja gentia, ela está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, meus irmãos, a coroa que Deus colocou na igreja era a doutrina dos apóstolos. Tudo que os apóstolos ensinaram era a coroa da igreja. Por isso que nós temos que seguir o batismo que os apóstolos ensinaram, a santa ceia que os apóstolos ensinaram. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque é a nossa coroa. A igreja é coroada com a doutrina dos 12 apóstolos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
a doutrina dos 12 apóstolos, o batismo dos apostólicos, a Santa Ceia apostólica, a vestimenta para as mulheres apostólico, o mandamento para os maridos apostólico, o mandamento para as mulheres esposas apostólico, a doutrina dos apóstolos. Verso 2: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Certo, meus irmãos? Então nós encontramos este primeiro personagem, a mulher, tá? Então aqui no versículo 3, João olhou para o céu e viu outro personagem, né? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha, guarde estes números, que tinha 7 cabeças, este dragão vermelho. Quem é este dragão vermelho? Que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Agora, quem é este dragão vermelho? Então vamos lá ver o que o irmão Brana diz. Quem é este dragão vermelho? O dragão vermelho. Na mensagem, o que farei com Jesus chamado Cristo? Mensagem de 1963, certo? Parágrafo 24, isso quer dizer, depois que os selos foram revelados, tá? Parágrafo 24, o irmão Brana diz aqui: dragão vermelho, no tempo do irmão Brana, meus irmãos, existia uma doutrina que eles pensavam por ser dragão vermelho, a cor vermelha, eles achavam que seria o comunismo, seria a Rússia, porque a cor da Rússia é vermelha, a cor do comunismo é vermelho. Todo lugar que você vê, qualquer comunista é vermelho, até no Brasil, a cor é vermelho, né? Por quê? Porque Satanás também usa o vermelho, assim como Deus usa o vermelho através do sangue carmesim do Senhor Jesus, Satanás também usa a cor vermelha, só que Deus usa o sangue do cordeiro que é vermelho, e Satanás usa o dragão vermelho. Agora eles pensavam que o dragão vermelho era a Rússia, né? Porque a Rússia vai fazer guerra contra os Estados Unidos, e a Rússia quer dominar o mundo, porque a Rússia é comunista. Então, eles pensavam que o dragão vermelho era o comunismo. O irmão Brana diz aqui nessa mensagem, o que farei com Jesus chamado Cristo, parágrafo 24. Ou melhor, parágrafo 93, 24 foi o dia que o irmão Brana pregou, né? 24 de novembro de 1963, parágrafo 93, o irmão Brana diz aqui: regressemos novamente a Daniel, o ferro e o barro nos pés. O ferro nunca cessou, desde o joelho até o final. Nós vamos falar sobre isso, aquela estátua de Nabucodonosor, aqueles 4 reinos que vieram durante todo o Velho Testamento, certo? Aquela estátua mostrando aqueles 4 reinos que dominaram o mundo, 4 reinos de Satanás, que queriam conquistar o mundo, certo? E a cabeça de ouro, o peito de bronze, né? E chega nos joelhos e os pés, barro e ferro, diz o irmão Brana. Mas depois nós vamos chegar lá. O ferro nunca cessou, desde o joelho até o final. E qualquer um conhece que a Rússia nem sequer era conhecida então. Era Roma. O dragão vermelho era Roma. Lá nos dias, quando a mulher estava grávida, para dar a luz a um filho, ao Filho de Deus, grávida, para manifestar Deus feito carne, o menino Jesus nascendo. Então,
ali Satanás também estava manifestando o dragão vermelho, o qual era o Império Romano, certo? O Império Romano. Por isso que os judeus, eles estavam subjugados ao Império Romano naqueles dias. Por isso que Jesus foi morto na cruz do Calvário pela lei romana. Porque desde o nascimento, Roma queria matar Jesus, queria impedir que aquela mulher, que aquela igreja, ela gerasse aquele filho, e ela então tivesse aquele filho, ao ponto que o próprio César Augusto, naquele dia, deu uma ordem, uma lei, que todas as crianças fossem mortas, porque tinha ouvido falar que o rei dos judeus iria nascer naquele dia. E o que aquele então imperador romano fez, meus irmãos? Mandou matar todas as crianças, porque ele queria matar aquele menino. O dragão vermelho era Roma. O dragão vermelho é Satanás, certo? O dragão vermelho é Satanás. E é Satanás que usa Roma. Sempre é Satanás. Por quê? Porque aqui, ó, os irmãos, vamos chegar lá. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e a lançou sobre a terra. A cauda do dragão vermelho levou após si a terça parte das estrelas. Isto foi o que aconteceu lá no céu, quando Satanás dividiu o reino de Deus lá no céu, meus irmãos. Porque Satanás, ele viu que o reino de Deus era tão perfeito, tão maravilhoso, que Satanás quis ser igual a Deus. E Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz, Lúcifer, então, ele se rebelou contra Deus. E ele o que fez? Dividiu o ministério, dividiu o reino. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, de anjos, meus irmãos, que ficaram ao lado de Lúcifer, quando Lúcifer dividiu o reino dos céus. Por isso que o dragão vermelho, antes de ser dragão vermelho, ele era Lúcifer lá no céu, que se rebelou contra Deus. E depois, ele foi expulso do céu, certo? Aí você vem aqui, ó, no versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, que é Lúcifer, que é Satanás. Olha aqui o que João diz aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Quando ele foi expulso lá do céu, Satanás, né? E levou, trouxe consigo a terça parte dos anjos. E ele veio, e aonde que ele manifestou? Ele manifestou na serpente, lá no jardim do Éden. Para trazer o quê? Porque Satanás, meus irmãos, Satanás, ele viu que o Éden de Deus, o jardim de Deus era tão perfeito, tão maravilhoso, que ele quis então perverter o jardim de Deus. E quando Satanás foi expulso do céu, Satanás então entrou, manifestou naquela besta chamada serpente, a antiga serpente, lá no jardim do Éden. E foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então é tudo uma coisa só, é tudo diabo. Só que o diabo manifestou na antiga serpente, lá no Éden, uma besta, um animal. Satanás manifestou no dragão vermelho, através de Roma imperial, certo? Satanás
quando foi expulso do céu, manifestou na antiga serpente, no Éden, manifestou no dragão vermelho. Dragão é uma besta, é um poder, e era um poder de imperador, era um poder, meus irmãos, de espada. O Império Romano, que queria dominar o mundo, controlar o mundo, era Satanás querendo controlar o mundo, porque Satanás foi expulso do céu, e então, quando ele veio ali, ele manifestou através do Império Romano, nos dias de Jesus. Da mesma forma, vocês vão ver, meus irmãos, que é Satanás manifestado na besta do Apocalipse 13. Satanás manifestou no Éden, na antiga serpente. Satanás manifestou no dragão vermelho, nos dias de Jesus, o Império Romano. E Satanás vai manifestar na besta de Apocalipse 13. E esta besta de Apocalipse 13 é o antigo dragão vermelho. Esta besta do Apocalipse 13 é a antiga serpente. Esta besta do Apocalipse 13 é Satanás. Certo, meus irmãos? Então aqui, o dragão vermelho era Roma. Sempre é Roma. O dragão vermelho, quando você vê o dragão vermelho na Bíblia, você vai entender que foi o Império Romano. O Império, dragão vermelho, Império Romano. Certo, meus irmãos? Império Romano. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então a Mombrana diz aqui, meus irmãos, vamos continuar aqui. E estava grávida aquela mulher, e estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. Essa era a igreja ortodoxa. Observe, e viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Veja, mantenha esses 7 em mente agora. 7 cabeças. O que é 7 cabeças? 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Então vamos ver o que o Mombrana diz, o que é 7 cabeças, meus irmãos. O Mombrana diz aqui, a marca da besta, parágrafo 252. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher, que é a Igreja Católica Romana, o Vaticano. Por isso que a Igreja Católica Romana, aonde ela está lá no Vaticano, meus irmãos, ela foi, aquela cidade, ela foi construída em volta, em cima de 7 montes, porque é o que está escrito, são 7 cabeças, 7 montes, aonde o antigo dragão vermelho, que mudou de forma, agora é uma igreja, ela foi edificada. Agora, Satanás usando 7, porque Satanás é o enganador, porque Deus usa o 7 é o número de Deus, e Satanás então também usa o 7, para poder enganar. Deus sempre manifestou em montes, correto, meus irmãos? Deus manifestou no monte Ararat, lá com Noé. Deus manifestou no monte Sinai, com Moisés. Deus manifestou no monte da transfiguração. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus manifestou no monte Calvário, aonde nós fomos salvos, aonde o preço foi pago. Deus manifestou no monte pôr do sol, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para manifestar como Filho do homem, através do 7º anjo, cumprindo Apocalipse 10, 1 a 7, Deus manifestando nos montes.
Deus manifestando na terceira colina de Franca, meus irmãos, porque Deus sempre manifesta nos montes. Olho para os montes, de onde vem o meu socorro. Ei, glória! O salmista tinha revelação, né, meus irmãos? Mas Satanás também usa monte. Por isso você tem que saber qual é o monte de Deus. E qual é o monte de Satanás. Qual é o sete de Deus e qual é o sete de Satanás. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Quantos montes? Quantas cidades no mundo, todavia, onde uma igreja se assenta sobre os 7 montes? Somente, então, o irmão Brana diz aqui, meus irmãos, uma igreja assentada sobre 7 montes. Agora, diz o irmão Brana, estou lendo isto na Bíblia. Estamos lendo isso em Apocalipse 12, certo? 7 montes. E se tomássemos a história e voltássemos e mostrássemos isso, onde os reis tinham caído? Em Roma, desde o reino babilônico, certo, meus irmãos? Por quê? Desde o reino babilônico, a estátua de Nabucodonosor mostrando os 4 reinos. O irmão Brana diz aqui, ó. O irmão Brana diz: o princípio e o fim da dispensação gentia, parágrafos 104 a 107. O irmão Brana diz: a cabeça de ouro passou como Daniel disse que passaria, o reino babilônico. A cabeça de ouro, o reino babilônico. Sucedendo isso, ele diz que haveria os medos e os persas. Eles sucederam o reino babilônico. Eles venceram o reino babilônico. E então eles quiseram dominar o mundo. Primeiro foi a cabeça de ouro, o reino babilônico. Depois, o peitoral de bronze, que é os medos persas. Eles sucederam o reino babilônico. E eles perderam para quem? Os medo-persas, os gregos. Quando veio Alexandre o Grande. Então, eles venceram os medos persas. Os gregos, com Alexandre o Grande, venceram os medos persas. E então eles começaram a dominar o mundo. São os 4 poderes. O reino babilônico, com Nabucodonosor, o reino dos medo-persas. Depois, o reino dos gregos, com Alexandre o Grande, dominando, certo? Até chegar no 4º reino aqui. E eles, depois de Alexandre o Grande, depois dos gregos, e eles perderam para quem? Os romanos. Aquele reino romano, isto é, Roma imperial, certo? Roma imperial, dominando através da espada. Era barro e ferro. Os pés de barro, 2 pernas, dos joelhos para baixo, a estátua de Nabucodonosor, era barro e ferro, certo? Se misturavam, barro e ferro. Diz o irmão Brana, aquelas 2 pernas, meus irmãos, barro e ferro, era Roma oriental e Roma ocidental. Todas Roma império, certo? Império, dominando, né? Dominava, estava dominando os judeus naquele dia, com as suas leis, pegando seus dinheiros, seus impostos, certo? Então, e eles perderam para quem? Os romanos, e os romanos se dividiram para todo o mundo, a Roma oriental e ocidental, as 2 pernas. Amém? Então, meus irmãos,
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Foi o que Roma fez quando Jesus estava nascendo, meus irmãos. O imperador romano mandou matar todas as crianças, para que aquele menino Jesus não nascesse. Era o dragão vermelho querendo tragar o menino. E parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, e ela teve o filho, né? Maria teve o filho. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, porque Cristo, Jesus Cristo, a palavra é quem vai reger a nação com vara de ferro, meus irmãos. Agora, quando que Jesus vai reger as nações com vara de ferro? Se você tomar mensagens antes dos selos, você vai encontrar irmão Brana falando que Jesus vai reger as nações com vara de ferro no milênio. Mas as pessoas têm que olhar que depois da revelação dos selos, o irmão Brana corrigiu esse pensamento, certo? Então, se você pegar uma mensagem do irmão Brana que diz que reger com vara de ferro será no milênio, porque Deus vai levantar pagão no milênio. Ah, vai ter pagão no milênio. E Deus então vai reger com vara de ferro. O irmão Brana fala isso. Só que o irmão Brana, nós aprendemos com o pastor Osmar, que nós temos que olhar a cronologia das mensagens. O irmão Brana tinha aquela luz, quando ele falou antes dos selos. Mas depois que Cristo veio e trouxe a revelação dos 7 selos, então o irmão Brana, em mensagens posteriores, o irmão Brana corrigiu esse pensamento. Certo? Aí o irmão Brana, meus irmãos, o irmão Brana diz assim: vara de ferro, perguntas e respostas, número 2, 1964, depois dos selos. Perguntaram para o irmão Brana sobre isso, parágrafo 234. Aí o irmão Brana diz aqui, ó: e depois dos 1000 anos, depois do milênio. Ó, mas irmão Brana, você não falou que era no milênio, lá na mensagem antes dos selos? É, mas agora eu estou corrigindo. Agora eu estou mostrando, porque agora os selos foram revelados. Agora os 7 trovões foram revelados. E depois dos 1000 anos, vem, pois, o grande juízo do trono branco. E então os mortos são ressuscitados, ambos, os justos e os pagãos, e os maus. E são abertos os livros, e foi aberto o livro da vida, e os santos, a esposa e o esposo assentaram-se e julgaram ao mundo. Quando? No trono branco, depois do milênio. E aí, Mombrand diz, ali, no trono branco, depois do milênio, no trono de julgamento, e aí acontece o dito, e ele os regerá com vara de ferro. Então, nós temos que acompanhar a luz que o irmão Brana foi tendo da mensagem, certo, meus irmãos? Então, quando aqui a Bíblia diz, e ele regerá, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quando? Lá no trono branco, depois do milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que era Cristo, meus irmãos. Por isso é Cristo que vai reger a nação, todas as nações com vara de ferro, porque vai julgar as nações. Certo, meus irmãos? Julgar as nações. E a mulher fugiu para o deserto, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora, quanto que dá 1260 dias, meus irmãos?
que nós aprendemos lá em Apocalipse 11, são 3 anos e meio, certo? Agora, nós não podemos fazer uma aplicação aqui e jogar que aqui é lá na tribulação, porque quando Cristo veio, Cristo cumpriu a primeira parte da 70ª semana de Daniel, né? A 70ª semana de Daniel, são 7 anos, Cristo cumpriu os primeiros 3 anos e meio, que dá 1260 dias. E o que o anjo falou para José? Vai para o Egito, vai para o deserto, porque o imperador está tentando matar o menino. E a mulher fugiu para o deserto. E a mulher fugiu para o deserto. Foi onde cumpriu a profecia. Do Egito depois. Do Egito chamei o meu filho. Foi porque Cristo, quando o menino foi para o Egito para poder livrar da matança das crianças. E quando tudo tinha acabado, então, do Egito chamei o meu filho. Então, meus irmãos, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Foi quando Miguel expulsou Satanás lá do céu, meu irmão. A batalha entre Deus e Satanás, a batalha entre Miguel e Lúcifer. Quando Lúcifer quis dividir o céu, e arrastou a 1/3 dos anjos, estrelas caídas, anjos caídos, meus irmãos. Para onde aqueles anjos foram? Para a terra. Por isso Satanás é quem sempre vai trazer divisão na igreja. É Satanás. E ele com a sua cauda arrasta seus anjos caídos. Isto não é daqui não, meus irmãos. Isto vem lá do céu. Vem lá do céu. Diz o irmão Brana, é o conflito, é a batalha entre Deus e Satanás. Só que Satanás, ele sempre quer dividir. E ele arrasta os seus anjos. E houve batalha no céu. E você acha que Miguel não está aqui, meu irmão? Você acha que Lúcifer também não estava aqui, meu irmão? Para poder perverter, para poder trazer uma doutrina errada? Do mesmo jeito que houve uma batalha no céu, também nós passamos por uma batalha na terra. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Não prevaleceram, meus irmãos. Não prevaleceram, meus irmãos. Não prevaleceram, meus irmãos. Nem mais os seus lugares se acharam na igreja. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então lá naqueles dias de Jesus, meus irmãos, lá nos dias de Jesus, há 2024 anos atrás, aqui João está dizendo: e ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora, era lá quando Jesus estava nascendo, então agora é chegada esta salvação, é chegado Jesus, a salvação do mundo, meus irmãos. O poder do seu Cristo, o poder do seu ungido, o Senhor Jesus Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Satanás foi derribado do céu, Satanás foi precipitado do céu, meus irmãos.
o qual diante do nosso Deus, Satanás ficava diante de Deus lá no céu, nos acusando. Olha o que ele fez, olha o que ela faz, olha o que ele cometeu, olha o que ele errou. Vocês já ouviram a história de Martim Lutero, meus irmãos? Que Martim Lutero estava lá no seu quarto e Deus falando com ele. E Satanás falando com ele. E Martim Lutero, que era um padre dentro da igreja católica, um sacerdote, porque Deus tinha que também tirar um de dentro da igreja católica, porque a igreja tinha os pergaminhos. Então Deus tinha que ter um lá dentro, para poder pegar os pergaminhos e enxergar a palavra da hora. E quando Lutero começou a enxergar, o justo vive pela fé. Meu Deus do céu, a igreja manda pagar para casar, pagar para batizar, pagar para tirar de um suposto purgatório que nem existe. E agora eu estou vendo aqui que não precisa fazer nada disso, que não precisa, porque o justo vive pela fé. E aquilo desceu no coração dele, meu irmão, que ele não sabia o que fazer, e Deus cobrando ele, e Deus querendo levantar Martim Lutero. E ao mesmo tempo que Deus falava com Lutero, Satanás também falava com Lutero. E ele ficava naquela tribulação no seu quarto e não conseguia dormir. Não conseguia dormir, porque o irmão Branham pregou: a maior batalha jamais pelejada não foi no céu. A maior batalha jamais pelejada é na mente, é aqui na nossa cabeça, é na nossa consciência. É onde você ouve Deus, é onde você ouve Satanás. Os dois falam aqui na sua mente e vence aquele que você deixa descer para o seu coração. E então Deus falava com Lutero de cá e Satanás falava com Lutero de cá. Mas como é que você quer sair com essa mensagem, sujeito? Você é um padre, você tem que ficar quieto aqui dentro da igreja. Você não está vendo que você está errado? Você cometeu isso, cometeu aquilo, você falhou aqui, você falhou ali. E Lutero foi elencando os seus erros. E Satanás foi elencando os erros. Você fez isto, de errado, rapaz. E você agora quer falar, quer servir a Deus? E então Lutero falou para Satanás naquela batalha: Satanás, eu sei que eu fiz tudo isso, mas passa um risco embaixo agora. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, todos os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Era Lutero vencendo Satanás com a palavra. Então, meus irmãos, vamos continuar rapidamente. E Satanás, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, versículo 11, Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu. Ai, irmãos, quando o diabo desceu, a primeira coisa que ele fez foi enganar a Eva. O diabo desceu a vós e tem grande ira. Não brinca com o diabo, meu irmão. Não brinca com Satanás, meu irmão. A vida cristã não é brincadeira. A vida cristã é séria. Não deis lugar ao diabo, diz Paulo. Não deis lugar ao diabo. O diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E houve perseguição, aonde foi morta aquelas crianças, que Roma mandou matar. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, o Egito, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente, o qual é o dragão vermelho, o qual é Satanás, o qual é o diabo, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente
a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que depois que Satanás viu que ele não conseguiu vencer o Filho de Deus na cruz do Calvário, mesmo perseguindo a igreja, matando a igreja ortodoxa, aqueles verdadeiros cristãos, meus irmãos. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja ortodoxa, a igreja hebreia, a verdadeira. E Pedro foi morto de ponta cabeça, e outro foi cerrado ao meio, e outro foi morto na fogueira. E Satanás viu que não pôde vencê-los. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto. Aí ele vem durante as 7 eras da igreja, fazendo guerra ao resto da semente, os filhos de Deus, durante as 7 eras da igreja. E Satanás, então, lá na primeira era, veio como o anticristo, trazendo uma doutrina errada, fazendo guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12. Amém, meus irmãos? A mulher e o dragão. O irmão Branham diz aqui, para nós terminarmos, nós falamos sobre as 7 cabeças, né? Então nós temos que finalizar aqui os 10 chifres e os 7 diademas, rapidamente, né? Os 10 chifres, a marca da besta, parágrafo 257. O Branham diz aqui: diretamente até o tempo da vinda do Senhor, e ele é lançado no inferno. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reinos, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Certo, meus irmãos? Quando este dragão vermelho se converter na besta do Apocalipse, então ele vai manifestar 10 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reinos, mas receberão quando vier a união das igrejas, certo? Por 1 hora, juntamente com a besta de Apocalipse 13. Então essa besta, esta união das igrejas, ela vai levantar 10 reis, 10 imperadores, certo, meus irmãos? Por quê? Porque agora, no período da besta, da grande tribulação, a igreja, ela vai ter todo o poder, igual o dragão vermelho tinha, porque esta igreja era o dragão vermelho. A igreja, a grande prostituta, a besta de Apocalipse 13, era o dragão vermelho. Simplesmente, ele passou de Roma imperial para Roma papal. Passou de um poder de ferro e agora para um poder de barro, denominacional, através de uma igreja. Se tão somente tivéssemos ainda não receberam poder, eles não são reis, eles não tinham, eles não podem, os chifres não tinham coroas, eles receberam poder de reis, que é isto? Ditadores. Quem é ditadores, meus irmãos? É comunismo. Os comunistas, 10 países comunistas vão receber poder da besta. Não reis coroados, ditadores. Oh, que coisa! Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder. Por isso que todo comunismo é contra a Bíblia. Qualquer país, todo comunismo não aceita a Bíblia, até no Brasil. Eles receberão poder de reis, que é isto? Ditadores, não reis coroados, ditadores. Oh, que coisa! Eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta, e estes combaterão contra o cordeiro e os vencerá.
Amém? E os vencerá. E o irmão Branham diz, os 7 diademas, né? 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. O selo de Deus, parágrafo 88. Como estudamos a coisa toda, a noite passada. E a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Roma imperial. Estava lá em Roma, e era aquele que foi e já não é. E é e já não é. Isso quer dizer, um papa após o outro. É e já não é. É um sistema, ela vem de Roma imperial para o sistema romano papal da igreja. Certo? Por isso que é e já não é. É um papa, de repente esse papa morre, já não é o que vai manifestar a besta. Certo? E assim vai até a perdição, até manifestar Apocalipse 13. Isto veio desde lá da primeira era da igreja. Quando surgiu o primeiro papa, São Damaso, primeiro papa, né? Para manifestar, então, a besta é e já não é. Um papa após o outro, e vai à perdição. E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz a algumas meninas. A igreja, a grande prostituta, é uma igreja velha, uma mulher velha, porque é uma igreja antiga, a igreja mais velha que existe é a igreja católica romana. E ela deu à luz filhas, algumas meninas. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas, e regressaram fazendo a mesma coisa que a sua mamãe fez. Isso foi as igrejas evangélicas, que saíram da igreja católica, as protestantes que saíram da igreja católica, é a grande prostituta e as suas filhas, a grande prostitutas e as meretrizes. Então, meus irmãos, o irmão Branham mostra para nós que este sistema papal, ele vai até a perdição. Mombrand diz aqui, a marca da besta, parágrafo 254. Se tomássemos a história e voltássemos e mostrássemos isto, onde os reis tinham caído, desde o reino babilônico. Então você vê os 4 reinos, cabeça de ouro, babilônico, medo-persas, os gregos e os romanos. Quando chegou nos romanos, meus irmãos, né? Quando chegou nos romanos, Roma imperial, Mombrand diz aqui, ó, se tomássemos a história e voltássemos e mostrássemos isto, onde os reis tinham caído, aqueles reinos, né? Nabucodonosor, Alexandre o Grande, né? Um existe, Nero, foi o tempo que Nero estava reinando em Roma, império. Um existe, e um está para vir. Convém que dure um pouco de tempo, cerca de 6 meses, quando ele vier. É a besta. Olhe para isto. Agora o poder vai tomar lugar do pagão. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Agora observe, e é dos 7. Certo, meus irmãos? Daqueles 7 reinos. Porque o que é o 8º que vai à perdição, é e não é. O 8º é Roma papal. O 8º é Roma do sistema papal. É e não é. É e não é. Um papa morre, outro levanta. É e não é. O que vai à perdição. E o 8º era dos 7. 5º foi Nero. Era Roma imperial. 5º foi Nero, diz o irmão Branham. Aí manifestou Roma imperial depois de Nero. O 6º, como Roma imperial,
e manifestou o sétimo, como Roma imperial. E no ano 325, Satanás então passou de Roma imperial para Roma papal, que é o oitavo. E o oitavo é o sistema papal, é e não é, que é dos sete reis, dos 7 reinos. O quinto foi Nero. Então, o oitavo, o que é o sistema papal, também é Roma imperial. É o dragão vermelho, a besta, o qual vai manifestar através de Roma, lá no Vaticano, né? Que a besta vai manifestar no homem, num sistema papal, é e não é, a besta. Este era do 7, era Roma imperial. Amém? A mulher e o dragão. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa que tivemos na Tua presença, na presença da palavra, Pai, aonde pudemos observar as Escrituras um pouquinho, Senhor, e vermos tudo que o Senhor já fez e tudo que Satanás opera também, Pai. Porque não podemos ser enganados por Satanás, ó Pai. E nós estamos aqui porque o seu profeta revelou tua palavra e o pastor Osmar, ministério de João, já profetizou outra vez. E nós simplesmente cremos em tudo isto. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.